E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar curiosidades que você talvez ainda não saiba sobre a terceira temporada de Bridgerton. A terceira temporada de Bridgerton finalmente vai lançar a sua parte 2 na quinta-feira, dia 16 de maio. E pra comemorar, eu decidi reunir nesse vídeo, então, várias curiosidades sobre o elenco, sobre os bastidores, sobre a gravação, tudo relacionado à terceira temporada. Porque, obviamente, tiveram muitas curiosidades durante as gravações da segunda e da primeira, mas aí, pra não ficar também um vídeo gigante, cheio de informações, eu decidi focar nos bastidores da terceira temporada. E aí, se você gostar, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, porque vão ter mais vídeos de Bridgerton por aqui, já tiveram alguns. E eu também adoro fazer esses vídeos de curiosidade e dá um trabalhinho. Então se você quiser compartilhar pra outras pessoas também, outras pessoas que são fãs e você sabe que vão gostar, também ajuda bastante. Bora começar o vídeo agora e eu queria começar, claro, falando sobre o nosso casal de protagonistas da terceira temporada, Nicola Coughlan e Luke Newton, a nossa Penélope e o nosso Colin. A Nicola tá envolvida na atuação há bastante tempo, e inclusive, quando ela fez a audição pra Bridgerton, ela já tava há 2 anos numa série britânica chamada Derry Girls, que inclusive tá na Netflix ultimamente e começou a viralizar, e ela tá muito engraçada nessa série. E aí uma coisa muito legal que ela contou é que ela já fez a audição pra Penélope direto, e ela foi escalada só com um teste. Praticamente ela disse que a Shonda olhou pra ela, sentiu a vibe, teve aquele feeling que era pra ser e já escalou ela direto pra viver. Ela não fez teste de química com o Luke Newton, mesmo sabendo que seria importante pro futuro. Ela não fez teste de química com a Claudia Jessie, que é a Eloise, que seria uma importante relação ali. A Shonda simplesmente olhou pra ela e falou: tenho certeza que ela tem que ser a nossa Penélope, e chamou. E a sorte é que realmente ela se deu bem, tanto com o Luke, quanto com a Claudia, quanto com o resto do elenco, e deu tudo certo. Além de Derry Girls e Bridgerton, a Nicola recentemente se estrelou na produção Big Mood, e é uma produção muito interessante porque ela tá disponível de graça online, e a Nicola gravou junto com Bridgerton. Ela disse que ela chegava assim das filmagens de Bridgerton no domingo e acordava cedinho na segunda-feira porque ela ia gravar Big Mood, e ela foi mudando entre personagens e produções durante 3 semanas, que foi metade das gravações de Big Mood, mas é porque foi o tempo que ela conseguiu encaixar aqui, já que Bridgerton leva pelo menos uns 8 meses aí pra ser gravado. E ela também tem um outro grande papel no currículo, que é Barbie. Sim, Nicola apareceu ali rapidinho como uma das participações especiais de Barbie, e ela estava incrível. E uma coisa muito interessante também sobre ela, que as pessoas sempre ficam muito chocadas, é que ela tem 37 anos. Sim, ela está interpretando uma adolescente na série, mas ela já tem 37 anos, mas é porque ela tem um skincare ali muito bem cuidado. E apesar dessa diferença de idade da Nicola pra Penélope, quem tem uma diferença menor pro seu personagem é o Luke Newton. Ele tem 31 anos, né, e o Colin já é um pouco mais velho, já passou das casas dos 20 ali. Na série é diferente de nos livros, né, na série eles não especificam direitinho a idade de cada personagem e como o tempo passa diferente. Na história da Penélope nos livros, por exemplo, ela já tá no mercado de solteiras aí, né, ela já virou uma solteira há 9 anos, 11 anos, por aí, então ela já tá há muito tempo lá, e aí é diferente do que acontece com a série, então não dá pra especificar direito, mas a Penélope estaria ali na casa do 18 na série, e o Luke já teria na casa, sei lá, dos 22, 23... eu acho que por aí. E aí, antes de Bridgerton, ele também esteve em outras séries. Ele começou com uma série chamada The Cut, uma série britânica também, que ele fazia algumas participações, era uma série que se passava na escola, tinha vários jovens e tudo mais. E ele fez outra série que foi um pouco maior, que foi The Lodge, que é uma série da Disney. Sim, ele fez uma série do Disney Channel, que inclusive tinha o Thomas Doherty no elenco, que é de Descendentes, né, que teve um destaque maior aí em relação ao elenco de The Lodge, né, não ao Luke Newton. Mas sim, ele cantava, dançava, era um ator Disney de verdade. Agora, falando sobre a audição dele, uma coisa muito curiosa é que o Luke fez a audição não pra viver o Colin, ele fez a audição pro Simon, sim, pro protagonista da primeira temporada de Bridgerton, e obviamente ele não conseguiu o papel, e aí hoje em dia ele conta que ele fica pensando, imagina se eu tivesse conseguido o papel, que eu ia ter tido que contracenar com a Phoebe Dynevor, que é a Daphne, só que agora eu vejo ela como irmã, então não daria. Só que ele falou que nessa
audição específica pro Simon, ele foi muito mal, ele sentiu que ele realmente não foi bem na audição, e ele ficou muito feliz que o time deu uma outra chance dele voltar pra outro personagem, porque viu que ele tinha um potencial ali, mesmo a audição não tendo sido tão boa. E aí, ele ficou com o Colin e deu tudo certo. Agora, muitas pessoas se perguntam se a Nicola e o Luke namoram na vida real, e a resposta é não, eles são só muito amigos. E, obviamente, a intenção deles, mas até mais da Netflix e do time de produção por trás, é fazer a gente acreditar que eles poderiam se apaixonar, porque isso, obviamente, ajuda na divulgação da série. Então, todos os momentos eles vão estar sempre juntos, eles vão estar ali num clima muito de intimidade, porque eles são muito amigos e porque eles querem vender a série praticamente, né? Então, eles têm esse clima, essa intimidade nos bastidores, que é sempre muito fofa de acompanhar. Eles realmente são muito amigos, né? Desde a primeira temporada, eles sabem que os personagens vão se envolver, então eles já criaram uma super proximidade e isso se manteve ao longo dos tempos. Mais uma coisa que poucas pessoas sabem é que o Luke provavelmente tem uma outra namorada na vida real, mas que ele deixa sempre muito privado. Não sei nem se talvez esteja no contrato dele com a Netflix, mas é uma coisa também para se preservar. Uma reportagem de janeiro desse ano, antes mesmo, enfim, da estreia da série, já dizia que o Luke estava envolvido com a modelo e dançarina Antônia Romigliotti, que, enfim, ela tem alguns seguidores no Instagram e tem bastante trabalho de dançarina, principalmente. Eles foram vistos numa festa de ano novo, no começo do ano, e, enfim, estavam bem próximos. E aí, quem acompanha vê que o Luke segue ela no Instagram e curte todos os posts. Mas uma coisa interessante é que ela não posta desde que Bridgerton estreou, praticamente, porque os dois, eu acho, realmente estão sendo muito discretos em relação à convivência ali. Já sobre a Nicola, não tem nenhuma informação pública sobre qualquer namorado ali, ou qualquer, enfim, namorada também. As pessoas falam sobre a sexualidade dela, ela não se abre muito sobre isso, não falou muito, mas as pessoas falam sobre namorada justamente porque em Derry Girls a personagem dela é lésbica, então tinha alguns rumores sobre com quem ela tava se envolvendo, mas a Nicola também não se abre publicamente sobre isso, e é isso, a gente respeita. Agora, voltando um pouco sobre as curiosidades em relação ao Luke, é que ele canta muito bem também, né? Eu falei que ele participou de The Lodge, que era uma série do Disney Channel que ele cantava. Além disso, ele tinha um canal no YouTube que ele postava vários covers ali, e ele tem uma voz incrível. E antes de tudo isso, ele simplesmente fez parte de uma boy band. Pois é, ele e mais 3 meninos se juntaram em 2012 para uma boy band chamada South 4, que foi uma boy band juntada ali, unida por uma empresa. Eles estavam investindo porque eles queriam fazer uma banda que fosse uma resposta a One Direction pra surfar naquela onda na época. Só que não deu certo. Como foi uma boy band meio que juntada de fora, os membros não se deram tão bem, não estavam alinhados, e aí eles lançaram um single que foi a música Cougar Town e meio que a banda se desfez. Só que Nicola Coughlan sabe disso muito bem e ela decidiu pregar uma pegadinha com o Luke durante as gravações da terceira temporada, usando a banda que ele tinha. E aí ela combinou com os diretores, com os figurantes, com todo mundo, que durante a cena do baile do episódio 4, que é quando ela tá dançando com Lord Devlin, aí o Colin vem e interrompe, e aí os dois começam a dançar juntos, ela combinou que em vez de tocar a música certa que eles iam dançar, a versão instrumental ali, ela queria que tocasse Cougar Town, a música do Luke Newton. E aí todo mundo se juntou, fez dar certo, e aí é muito engraçado porque tem um videozinho dos bastidores do momento em que o Luke percebe que ele reconhece a voz dele cantando e é a música dele. E aí todo mundo começa a dançar e é super divertido. E foi um momento bem descontraído das gravações, e uma coisa muito legal é que a Nicola contou que ela tava mais nervosa pra esse momento, pra fazer com que a pegadinha realmente desse certo, do que, por exemplo, pras gravações das cenas íntimas, porque realmente ela queria muito que a pegadinha desse certo. E deu. O Luke ficou com aquela cara, enfim, muito engraçada, só que aí depois ele quis se vingar e ele também pregou uma pegadinha com ela nos bastidores e deu um susto quando ela tava voltando pro trailer depois das gravações. Ele se escondeu lá dentro e assustou ela e, enfim, gerou um vídeo muito engraçado pras redes sociais. E eu falei do Luke Newton, que é bem musical ali, mas ele não é o único membro que canta bem, inclusive praticamente toda a família Bridgerton é muito musical, né? A gente tem a Francesca agora, a Hannah Dodge, que toca piano super bem, e ela inclusive fez muitas aulas de piano pra série, pra conseguir ser a Francesca. E quem também ama piano é o Luke Thompson, que é quem faz o Benedict. Ele, inclusive, falou numa entrevista que se ele tivesse que levar apenas um item para uma ilha deserta, ele levaria um piano, porque ele gosta muito de tocar e pra ele, enfim, é um grande prazer. Mas ele também canta,
Ele, o Luke Newton e o Jonathan Bailey, que é o Anthony, eles inclusive gravaram um videozinho na primeira temporada, fazendo um coro ali, cantando juntos. E eles são incríveis. E quem também tem uma voz incrível e que quase ninguém sabe é a Cláudia Jessie, que é a Heloise. Ela, enfim, já teve meio que uma carreira musical antes, ela cantava, fazia uns clipes ali. E ela é muito boa, só que ela é meio off das redes sociais, ela não tem contas nas redes sociais, ela não posta muito. Então as pessoas acabam não vendo tanto da vida pessoal dela, mas ela é muito boa cantando. Bora falar de mais momentos dos bastidores, então. E aqui eu quero falar de um momento que, assim, viralizou muito durante as entrevistas de Nicola Coughlan e Luke Newton, porque eles revelaram que durante as gravações de uma das cenas íntimas de Penelope Collin, os dois quebraram um móvel. Pois é, eles não quiseram falar qual móvel eles quebraram, porque eles falaram que não foi algo óbvio, tipo uma cama, um sofá, mas eles falaram que assim que a gente assistir a cena na parte 2 da terceira temporada, a gente vai saber o que foi. Assim, eles falaram que fica muito claro ali o que foi quebrado. Mas eles falaram que, assim, obviamente, eles têm aquele coordenador de intimidade na hora das gravações e eles têm alguns movimentos que eles querem seguir, mas para as coisas ficarem naturais, eles dão liberdade para os dois irem seguindo no momento que eles estão sentindo. E aí os dois queriam muito fazer com que a cena desse certo. Os dois são muito fãs de Penelope Collin. Eles sabem a importância que os personagens têm pros fãs, então eles queriam ali que o negócio desse certo e eles se envolveram no momento e eles simplesmente quebraram o móvel. Só que aí seria até engraçado, eles acharam que talvez o momento pudesse entrar no corte final, porque os dois dão uma risadinha fofa, que seria algo de Collin e Penelope também, mas a Nicola perdeu tudo, e aí ela começou a dar risada e falou com um sotaque irlandês, porque ela é da Irlanda, e aí não deu pra encaixar, porque, enfim, a Penelope é britânica, né? E falando sobre as cenas íntimas, tem toda uma história em volta disso, porque desde a segunda temporada, a Nicola já tá falando em várias entrevistas que quando fosse o momento dela de ter as cenas íntimas, de se envolver aí, né, ou ter as cenas de sexo mais intensas, ela ia pedir pra Netflix fazer uma versão da série sem isso, pra ela poder mostrar pros pais dela. E aí, no começo da divulgação da terceira temporada, ela tava falando em várias entrevistas que, inclusive, pediu pra isso ser colocado no contrato dela, que a Netflix faria uma versão especial pra ela mostrar pros pais que seria menor de 18, que não teria todos esses momentos. E ela tava falando sobre isso, e todo mundo meio que acreditou. Só que, recentemente, ela deu outra entrevista e ela falou que depois dela falar isso tantas vezes em entrevistas, a Netflix chamou ela de canto e falou assim, ó, você sabe que isso não tá mesmo no seu contrato, né? Ela falou, o quê? Eu achava que tava. Ela disse que ela não teve intenção de mentir, mas ela realmente acreditou que tinha uma parte do contrato dela que dizia que ela ia fazer uma versão diferente. Mas a Netflix disse que não, foi só uma coisa que ela criou na cabeça dela e a única versão da série que existe é com as cenas aí de sexo. E aí ela disse que ela chegou a assistir a cena da carruagem, pelo menos ela seguiu, por enquanto, só os 4 primeiros episódios, com a mãe dela, mas ela pediu pra mãe dela tampar o olho naquele momento. Só que aí ela, como assistindo com a mãe dela do lado, ela começou a perceber, nossa, mas essa série é longa, né? Não acaba nunca. E aí ela também, a irmã dela pediu pra assistir, e aí ela também deu os episódios pra irmã assistir, e a irmã tava tipo, não, pode deixar, eu consigo, eu sou muito fã de Bridgerton, não sei o que lá, e aí a irmã dela depois voltou e falou, não, realmente é muito pra mim, eu não preciso ver essas cenas. Mas é porque eles são de uma família católica muito fervorosa, né? Os pais dela são muito fortes, assim. Então, ela realmente não tava confortável aí com dividir esses momentos e tudo bem. Continuando nos bastidores, a nossa querida Cláudia Jessie, que é assim, gente, é uma delícia assistir as entrevistas dela, porque, eita, mulher incrível e muito divertida. Ela contou que ela quebrou o braço durante as gravações. Ela simplesmente é aquela pessoa que tem aquele bom humor matinal, sabe? Ela chega segunda-feira, 6 da manhã e fala assim, nossa, vamos ser felizes. E aí ela disse que ela queria animar as pessoas ao redor dela no set de Bridgerton. E aí ela tava assim, vamos gente, vamos animar, vamos animar, vamos animar. E aí ela já estava pronta, vestida como Heloise, com o vestidão, né, que é daquela época que a personagem usa. E aí ela decidiu dar um chute pro alto. Só que o vestido que ela tava usando prende, né, a perna dela. Então no momento em que ela deu o chute pro alto, o vestido empurrou ela pra baixo, ela desequilibrou e caiu em cima da mão direita. E no momento que ela caiu em cima da mão direita, ela já sentiu o crack. E ela falou, isso aqui tá quebrado. E aí ela falou que, por sorte, eles têm uma equipe médica no meio das gravações. E aí a equipe médica já foi atender ela e
e ela teve que colocar gesso. Só que o gesso dela não podia impedir as gravações. Então, o que a equipe de Bridgerton fez? Todas as cenas da Heloise, a partir de então, que ela precisava aparecer, ela tava com gesso coberto de alguma forma. Então, nos passeios ali pelos parques, ela sempre tá com uma manta, se vocês observarem, ela tá com uma manta em cima, assim. E é engraçado porque normalmente essas mantas eram usadas no inverno, e o Bridgerton, nesse momento, tá se passando no verão, né? Tudo verde, tudo sol, e ela lá com a manta. E aí ela falou que isso não tem nenhuma precisão histórica pra ela usar, mas era necessário. E aí, se você for ver em outros momentos, por exemplo, quando ela tá sentada, o braço dela tá abaixado, escondido. Nos bailes ela tá com um chale em cima. Só que, se você observar direito, em muitos momentos não dá pra esconder, sabe? Dá pra ver o gesso por baixo, dá pra ver um pedacinho saindo ali. E é o que acontece quando ela é uma pessoa muito feliz e animada. E esse também não foi o único erro de bastidores, vamos dizer assim. Outro momento muito engraçado que rolou durante as gravações foi durante a cena do balão, da parte 1 também, em que a corda solta e o balão começa a voar e ele vai pra cima da Penélope, e aí o Colin vem e segura, e aí ele chama, né, todos os homens que estão ali pra ajudar a segurar também. E um dos homens que ele chama é o Benedict, o Luke Thompson. Só que as roupas da época não são muito confortáveis pra esse tipo de situação. E aí o que aconteceu foi que na primeira gravação que eles foram fazer do Benedict ajudando a puxar, no momento que o Luke Thompson foi lá e segurou a corda e abaixou, a calça dele rasgou. E aí foi aquele momento de descontração nos bastidores, porque a calça dele rasgou. Aí a cena teve que ser interrompida, ele foi levado para os bastidores, trocou a calça, colocou outra. Foi gravar, abaixou, a calça rasgou de novo. Aí ele foi lá, trocou, foi gravar de novo, rasgou de novo. Eles falaram que ele rasgou 3 calças seguidas, até o momento que o time falou, ó, não vai aparecer você de costas, vamos fazer a cena com a calça rasgada mesmo, não tem o que fazer, ela não tem uma resistência ali pra você abaixar, vamos fazer assim e acontece. E aí, ó, a cara do coitado Luke Thompson tendo que gravar a cena com a calça rasgada. Bom, eu já falei aqui rapidamente sobre a Hannah Dodge, que é a Francesca da terceira temporada, mas ela é uma nova Francesca, né? Anteriormente, na primeira e na segunda temporada, quem interpretava a Francesca era a Ruby Stokes. Ela foi aí escalada pro papel. Só que, como a gente viu na terceira temporada, a Francesca tem um papel muito maior. Na primeira e na segunda temporada, ela aparece em alguns momentos e tem outros que ela nem aparece porque falam que ela tá com alguma tia, ela foi visitar algum outro membro da família. Então ela não tava ali muito presente. Só que a terceira temporada é muito essencial pra Francesca. Então a Ruby Stokes precisaria passar muito mais tempo ali nas gravações, tempo de preparação, como por exemplo pra aprender o piano, pra aprender dialeto, né? Tem muitos detalhezinhos que ela ia ter que aprender. E aí a Ruby Stokes, ela tinha fechado 2 papéis muito importantes pra ela. Um era Lockwood & Co. pra Netflix e o outro é uma série The Burning Girls, baseada num livro de sucesso pra Paramount. Então ela tinha 2 papéis grandes aí que ela ia ter que abrir mão pra ter um momento de destaque como Francesca, e ela não quis abrir mão porque em Lockwood & Co. e Burning Girls ela era a protagonista de certa forma. Então ela decidiu sair de Bridgerton pra focar nessas 2 séries, e quem entrou no lugar foi a Hannah Dodge. Vale falar, no entanto, que infelizmente Lockwood & Co. foi cancelado depois de uma temporada, e Burning Girls era uma minissérie, então agora ela está um pouco livre. E aí a gente fica se perguntando, né, tipo, o que será que ela tá pensando depois dessa mudança, né? Mas ela seguiu o coração dela e a gente teve uma ótima Francesca no lugar, assim, eu achei a Hannah Dodge muito boa, e ela disse que foi muito bem recebida pelo elenco, que assim que ela foi anunciada no papel, ela disse que a Nicola Coughlan já mandou uma DM pra ela recebendo, a Simone Ashley, que é a Kate, também mandou uma mensagem pra ela, e aí quando a preparação foi começar, a Jess Madsen, que é a Cressida, disse que fez uma festinha na casa dela, assim, só uns drinks, umas bebidinhas, uns lanchinhos, pra a Hannah ir poder conhecer todo mundo antes das gravações. E aí realmente foi o que ajudou ela a ficar mais enturmada e tudo mais, perder um pouco do nervosismo de participar ali, e de resto foi tudo, enfim, muito tranquilo. E também vale falar que a Francesca tá ganhando um destaque importante nessa terceira temporada, porque pra história dela no futuro, ela já teve um casamento, então as coisas começam a acontecer realmente antes, então é muito interessante ver esse processo de planejamento da série, e é uma coisa que os criadores e produtores e showrunners realmente tomam um cuidado muito grande pra ir inserindo, porque não pode acontecer do nada, né? Aqui a gente tá vendo tudo de Bridgerton. Normalmente nos livros a gente acompanha só aquele casal, não tá muito atento ao que tá acontecendo ao redor. Na série a gente tem um panorama mais geral, né? Não dá pra Francesca aparecer casada daqui 2 temporadas e a gente não ter visto nada sobre isso. Então eles têm um planejamento mais cuidadoso para as coisas se encaixarem melhor. E aí, falando sobre outros atores, tem uma curiosidade
que inclusive bombou muito no meu Instagram e no meu TikTok, inclusive, talvez você já tenha visto, que é em relação a Bessie Carter. Bessie Carter é a nossa Prudence, a irmã da Penélope, e ela tem ótimas curiosidades envolvendo a si mesma, porque em primeiro lugar, ela simplesmente é filha de Jim Carter e Imelda Staunton. O Jim Carter, ele já esteve assim em todos os filmes que você imaginar, Bússola de Ouro, recentemente esteve um Wonka. Ele é um dos protagonistas de Downton Abbey. E a Imelda Staunton é simplesmente a Dolores Umbridge de Harry Potter. E recentemente, nas duas últimas temporadas de The Crown, ela era a própria Rainha Elizabeth. Então, assim, a Bessie Carter tem os melhores pais do mundo, tá completamente inserida dentro do meio dela ali. E eu fiquei chocada com essa informação. E aí, além de ter pais incríveis, ela tem outra curiosidade em relação a si mesma, porque ela namora, na vida real, o Sam Phillips, que é quem faz o Lord Deblin. Os dois se conheceram nas gravações da terceira temporada mesmo, que aconteceu em 2022, e se deram bem logo de cara e começaram a ficar juntos. Eles já estão namorando aí há mais de um ano. Eles não postam tanto, mas assim, eles já foram em eventos juntos, tapete vermelho. Ele, inclusive, já foi em tapete vermelho com os pais dela, já conhece os sogros. E é até engraçado, porque o Sam Phillips tem na carreira dele um papel em The Crown. Ele fez aí participação na terceira e na quarta temporada de The Crown, mas como um dos braços direitos da rainha, assim. Só que aí foi engraçado porque ele trabalhou com a versão anterior da rainha, mas ele tá ligado, de certa forma, à própria sogra, que também esteve na Crown. Então eles têm uma ligação forte aí, muito fofa, e eles sempre postam coisas nas redes sociais, os dois juntos em casa, fazendo viagens, é muito fofinho de acompanhar. E aí a gente tem outros casais dentro de Bridgerton, teoricamente, tá? Em primeiro lugar, muitas pessoas estão falando sobre a Harriet Keynes, que é a Philippa, e o Luke Thompson, que é o Benedict. Os dois, eles são muito amigos desde o começo das gravações de Bridgerton. Estão sempre juntos ali, se conheceram, ficaram super íntimos. O primeiro post do Instagram da Harriet, por exemplo, é uma foto do Luke Thompson, com vários coraçõezinhos em volta, e ela falando assim, esse é o meu look favorito, desculpa, Luke Newton. E aí, recentemente, no começo de 2024, eles foram em um evento juntos e posaram pra fotos de uma forma muito fofa, tipo, abraçando, dando um beijinho na bochecha. E as pessoas começaram a se perguntar, será que eles namoram, então, na vida real? Porque, assim, tem vários indícios, né? As fotos nos bastidores, eles também estão super próximos. O que tá rolando aí? Só que nenhum dos dois já falou sobre isso. Os dois, se eles estão juntos ou não, eles estão muito discretos sobre. E a gente não sabe se realmente é amizade ou é casal, porque os dois nunca confirmaram. Pode ser uma amizade. Não tem fotos deles se beijando, por exemplo. Não tem fotos deles em momentos íntimos, com família. É sempre em coisas mais públicas. Então, não dá pra ter certeza. Mas seria um belo casal. Só que, ao mesmo tempo, também tem aquela coisa da Netflix de querer que os atores escondam os relacionamentos reais pra que, no momento em que for a temporada deles, as pessoas focarem no relacionamento deles na tela, né? Ela tem que focar nos protagonistas. Então, talvez eles possam namorar, mas eles vão manter isso em segredo, porque vai que a próxima temporada já seja do Benedict, as pessoas vão ter que focar no par dele na tela, então é melhor não mostrar que ele tem um relacionamento na vida real com a Philippa, que não tem nada a ver com a história do Benedict. Enfim, não sei, são especulações realmente, e a gente vai, enfim, só continuar acompanhando e ver o que acontece. Mais um casal realmente real de Bridgerton é a Claudia Jessie, a Eloise, que namora o Cole Edwards. O Cole Edwards não é ator, ele não aparece em nenhuma cena de Bridgerton, mas ele é diretor de elenco. E ele é diretor de elenco já há algum tempo dentro de Bridgerton, e ele também foi diretor de elenco de Rainha Charlotte. Então ele tá completamente envolvido nesse universo. Obviamente acabou conhecendo a Claudia Jessie e os dois se deram super bem, assim, eles são muito próximos. A Claudia, enfim, já até falou numa entrevista que ela tem um namorado, né, que ela foi pra Nova York pela primeira vez com ele, que, enfim, eles estão sempre juntos ali. Então eles têm um relacionamento muito fofo, mas realmente a gente não vai acompanhar tanto porque ele tá mais nos bastidores e ela nem tem redes sociais, mas já foram flagrados por paparazzi aí. E aí, falando em Eloise, eu acho que vale comentar um pouquinho aqui sobre uma mudança que a gente teve na terceira temporada, que foi a amizade dela com a Cressida, né? Até a segunda temporada, a Eloise era a melhor amiga da Penélope, só que aí as duas brigaram, porque a Eloise descobriu que a Penélope era a Lady Whistledown, e aí nessa temporada ela aparece com a Cressida, que foi muito malvada com a Penélope, com a Daphne, assim, ela tem um histórico péssimo, e a Eloise, que é toda consciente, aparece do lado dela. E aí, a Jess Brownell, que é a showrunner, contou que essa ideia surgiu na sala dos roteiristas ali, quando eles estavam pensando
tá, o que a gente vai fazer com a Heloise nessa temporada? E aí eles perceberam que a Heloise precisava de um momento de tipo, ok, se eu não posso ser contra a sociedade, então eu vou me juntar a eles e entender o que tá acontecendo de dentro. E aí ela vê na Cresta uma oportunidade pra isso, mesmo já tendo sido contra ela anteriormente. E eles pensaram que essa dinâmica entre as duas seria interessante, porque as duas têm a personalidade muito forte, né? Elas não têm medo de falar o que elas pensam. Então a Heloise, finalmente, em vez de só falar, ela vai ter esse momento de ouvir também. Tem, né, aquele momento na terceira temporada, no começo, que a Cressida fala, não, eu não contei o segredo. Se o segredo vazou foi porque você saiu espalhando aí e não prestou atenção em quem tava ouvindo. Então a Heloise começa a perceber que talvez ela não seja tão diferente assim, tão revolucionária quanto ela tava pensando, e isso coloca ela em outro lugar, em uma outra posição ali, que eu achei interessante de acompanhar. E aí nessa temporada também, sem amiga, né, mudando todos os ares ali, a Penélope passa por uma grande mudança de estilo, né? Isso acontece nos livros também, porque a gente sempre teve a Penélope usando muitas cores cítricas, amarelo, laranja, vermelho, e é uma coisa que ela não gostava, que não ficava bem nela. E aí nessa temporada ela tem o dinheiro dela, né? Ela tem o que ela ganha com a Lady Whistledown, e ela decide então mudar e seguir o que ela quer, ela vai usar as cores dela mesma. E obviamente isso tem no livro, mas eles também trouxeram uma versão pra série. E aí, principalmente na série, a ideia realmente foi trazer essas cores diferentes pra mostrar duas coisas. A primeira, essa distância já da Penélope com a família Feather, então ela não se sente mais encaixada ali. As irmãs dela casaram, a mãe dela tem essa pressão, e aí ela não tá se sentindo bem. E também a mudança de cores da Penélope pra verde e azuis já aproxima da família Bridgerton, que são as cores da família Bridgerton. Então ela começar a usar essas cores já indica o caminho que ela vai seguir ao longo da temporada, o que é muito significativo. E aí, em relação ao cabelo, a gente tem uma grande mudança na Penélope também, né? Ela começa a usar outros estilos. Nas duas primeiras temporadas, ela usava muito aquele estilo bem poodle, né? Com muitos cachos muito marcados. E aqui, eles quiseram mudar um pouco o cabelo dela pra ela parecer mais mulherão, assim, mais velha, de certa forma, mais madura, e mostrar uma grande diferença. E aí, duas inspirações que eles falaram que eles tiveram foi Jessica Rabbit, sim, a personagem animada, e a gente consegue ver claramente o cabelo da Penélope ficando desse jeito bem de lado ali, que é muito marcante, e a Rita Hayworth, que também é uma grande personalidade aí, e foi uma grande inspiração pra essa mudança de cabelo da Penélope. E outra coisa muito interessante que vale reparar é que a gente começa a temporada com a Penélope usando muito cabelo preso, e aos poucos ela vai soltando cada vez mais. Aquele momento em que ela chega no baile pela primeira vez com o vestido verde escuro, ela tá com o cabelo cada vez mais solto. Isso, obviamente, não tem uma inspiração tão histórica ali, uma precisão histórica, mas a ideia realmente foi mostrar a Penélope como uma disruptora, assim. Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Com a Lady Whistledown, ela tem uma independência. Ela realmente é pra se destacar ali das outras mulheres. Então a ideia foi realmente trazer um cabelo diferente, uma coisa que se destacasse ali pra realmente destacar a Penélope de todas as outras. E falando na Penélope, acho que vale falar uma coisa muito legal que a Nicola revelou recentemente. Uma coisa que saiu nos últimos anos é que a Julie Andrews nunca conheceu pessoalmente ninguém do elenco. A Julie Andrews é quem faz a voz da Lady Whistledown na série, né? Só que ela sempre grava separado e nunca viu ninguém, ela nunca foi em nenhum evento de Bridgerton. E aí, enfim, as pessoas começaram a perguntar nessa temporada em relação a Nicola, se ela já, enfim, tinha corrido atrás pra ir conhecer a Julie Andrews, e ela falou que não conheceu, mas que Julie Andrews mandou pra ela um e-mail de feliz aniversário, e ela escreveu de uma Lady Whistledown pra outra. E eu achei muito fofo, porque simplesmente Julie Andrews é ninguém mais, ninguém menos que nossa rainha de G9, entendeu? Rainha Clarice, então tudo pra mim. Por fim, vale a gente falar aqui sobre as músicas de Bridgerton. Obviamente, toda temporada a gente tem novas músicas atuais sendo transformadas em versões orquestradas pra tocarem em momentos muito importantes da série, o que eu acho demais ali. E tem uma coisa muito interessante em relação a essa terceira temporada, porque quando a Netflix anunciou que a terceira temporada de Bridgerton iria ser sobre o Colin e a Penélope, eles fizeram uma entrevista com a Nicola Coughlan e o Luke Newton falando sobre as expectativas deles, e cada um teve a oportunidade de falar uma música que queria ter na terceira temporada. E aí a Nicola falou que queria qualquer uma de Billie Eilish, e o Luke falou que queria muito que tocasse Yellow do Coldplay. E os pedidos dos dois foram atendidos. A gente teve Happier Than Ever, da Billie Eilish, na trilha sonora, e vai ter na parte 2 Yellow do Coldplay. E é muito legal isso, porque Yellow do Coldplay é uma música que sempre foi associada a Penélope e o Colin. Os fãs, desde o começo, acharam que a letra
se identificava muito com o relacionamento dos dois e faziam vários edits ali usando Yellow de fundo. Então é uma música muito importante, muito significativa, especialmente porque nas 2 primeiras temporadas, né, a Penélope usava muito amarelo, então tinha todo esse simbolismo. E aí eles pediram e realmente conseguiram essa música lá, e eu achei perfeita. E outra que realmente também era um grande pedido dos fãs era You Belong With Me, que é tipo a música do Friends to Lovers, né, dos amigos para os amantes ali, porque You Belong With Me é literalmente ela ser super amiga dele, não reparar, e aí ele começar a reparar depois que ela é a pessoa pra ele. Então tem tudo a ver, e a gente tem essa música também na 3ª temporada, e foi tudo se encaixando perfeitamente. E essas são as curiosidades da 3ª temporada de Bridgerton. Você já sabia tudo? Teve alguma que te surpreendeu? Tem alguma que você sabe que eu não falei aqui? Conta tudo pra mim nos comentários, que eu vou adorar ler e quero continuar conversando. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com alguém que você acha que vai gostar, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!